podcast do Mais FC Porto, episódio 40. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso 40º episódio. Muito obrigado aos mais portistas ah, por o vosso apoio, pelo facto de nos estarem a seguir nesta aventura e pelas sugestões e comentários que nos vão fazendo chegar nas várias plataformas onde publicamos. Tentamos ter em consideração, e toda a crítica construtiva é muito bem-vinda para que possamos continuar a nossa caminhada. Nesta edição, vamos fazer a análise à recepção ao Sporting, mas também a visita ao Estrela da Amadora. Vamos olhar para as restantes equipas e modalidades, aquilo que foi a semana passada com os vários jogos. Trazemos uma rúbrica também em nome próprio e trazemos um tema nessa rúbrica para analisar. No fim, vamos olhar para a recepção ao Alverca no próximo fim de semana, sábado, bem como a restante agenda para a semana. Meus caros, boa noite. Vamos olhar para aquilo que foram os dois jogos de futebol profissional da passada semana, quer na quarta-feira, quer no domingo. Olhando para aquilo que foi a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Vínhamos de uma derrota por 1-0 em Alvalade. Historicamente, para a taça, até tínhamos um histórico positivo: 12 vitórias em 19 partidas em casa, frente ao Sporting. Vínhamos também de dois confrontos em casa, 2018-2022, com vitória. Salientar que no lado esquerdo da defesa o Kiwior foi titular, dada a ausência quer do Zaidu, quer do Martim Fernandes. Mas de resto o Farioli acabou por não rodar ninguém, ou praticamente ninguém, e tentou o seu 11 mais importante. Empate a 0 no Estádio do Dragão. Uma primeira parte considero relativamente fraca. Na segunda parte o Futebol Porto cresceu e procurou mais o resultado. Mesmo a expulsão do Ala Varela, na minha perspectiva, não travou a equipa, pelo menos de tentar. Destaque para o cabeceamento do Mofi, mesmo ao cair do pano, a possibilidade de levarmos o jogo para prolongamento, mas o Rui Silva acabou por corresponder com uma excelente defesa e apurar o Sporting para a final da Taça de Portugal. O Futebol Clube do Porto fica pelo caminho. Nuno, começo por ti. Hoje gostaria de perceber como é que viste esta partida e, claro, pronto, a eliminação da Taça de Portugal. Na altura não saberíamos aquilo que seria passar uns dias a seguir, mas de qualquer maneira fica um objetivo por concluir. Olá Daniel, olá Pedro, olá também para quem está lá em casa a ouvir-nos. Eu fiquei muito triste com o resultado de- da meia-final da Taça de Portugal, porque no podcast anterior eu tinha vaticinado que seria uma oportunidade única que nós tínhamos de dar uma estocada final naquilo que foram os nossos detratores durante tanto tempo. O jogo, antes do jogo, começou com aquela, podemos expressão, palhaçada que se passou no acesso aos balneários, mais uma vez eh, com os mesmos intervenientes, mais uma vez com uma provocação, mais uma vez com uma provocação no dia anterior ao jogo da parte do presidente de Sporting, que não mais quis do que procurar os jornalistas para mandar as suas boquinhas do costume. Por muito que as CMTVs, as NAUs e outros canais que eu me percebi tentassem mudar o teor das palavras dele, em que ele disse que no Norte não acontece nada de grave. eh, a verdade é que ele disse mesmo isso e não disse no Dragão não acontece nada de grave, ou seja, nós só por aqui vemos um bocadinho daquilo que é feito pela nossa comunicação social, nomeadamente estes dois ou três órgãos de comunicação social, que tentam escamotear aquilo que o Presidente do Sporting diz, ou seja, tentam de certa forma ser uma muleta para a dificuldade de discurso que ele tem. Ainda agora vimos, nos últimos dias, aquela declaração que ele tem no momento em que a seguir ao nosso Presidente dizer aquilo que tinha que ter dito, a seguir ao jogo com o Sporting da primeira mão da taça, em que ele basicamente repete a mesma coisa, sempre. Ou seja, ele não consegue dizer duas frases sem repetir pelo menos uma vez. Ele está com medo, ele está com medo. Ele foi treinador porque ele precisa de uma muleta de discurso. E a realidade é que muitas vezes a muleta da inteligência são os próprios órgãos de comunicação social, porque ele acabou por insultar os próprios adeptos do Sporting do norte do país. Mas, ou seja, o jogo já começou aí e nós perdemos uma excelente oportunidade de lhes dar, como eu disse, a estocada final no, no,
no Sporting, essencialmente, na estocada final, naquela arrogância que eles tiveram durante a época, daquela mentira que eles tiveram sempre durante toda a época, e não foi só no futebol, foi nos outros esportes, com uma vontade muito grande e uma orientação muito grande contra o nosso clube. Eu acho que a nossa equipa entrou bem, eh, ficou uma expulsão logo nos primeiros minutos por ser dada, aquela pancada do Gonçalo Inácio ao Willian, eu acho que a pancada é completamente fortuita, ou seja, ele não, obviamente não tem intenção de dar o pontapé, mas a realidade é que dá uma pancada forte no William quando ele consegue roubar a bola e exelar para a baliza. Aqui não há dúvidas, é vermelho, é expulsão, e tivemos um árbitro que nem sequer falta marcou, que para mim é completamente incompreensível. Se eu tivesse marcado falta e tivesse dado amarelo, dizia que faltava mais qualquer coisa, mas o facto de não ter marcado falta, deu o fiscal de linha logo ali em cima. Eu até aceito que o árbitro possa não ter visto muito bem o lance da distância que estava, mas o fiscal de linha não tem qualquer tipo de desculpa. Eu arrisco-me a dizer quase que fechou os olhos naquele momento e teve a coçar. Deve ter entrado um mosquito ou algo do género, porque não há qualquer tipo de justificação para ele não ver aquele lance. Depois nós O tivemos fiscal de linha estava no enfiamento da jogada. estava, É no, passível de ver nas estava a meia imagens. dúzia de metros. E é completamente incompreensível que ele não tenha assinalado nada. Aquele pontapé que virou o William do avesso e que foi tão forte que até lesionou o Gonçalo Inácio. Por isso a realidade é essa. Depois jogamos contra uma equipa que não quis jogar. Desde o início do jogo, o Rui Silva fartou-se por TP normal. Uma equipa que está em quebra, estava em quebra, quebra assumida, teve que se comportar por uma equipa pequena e rezar pelo 0-0 até ao fim. Nós também acabamos por não ter a capacidade durante a primeira parte de os pressionar, de os empurrar para a área deles. Isso aconteceu na segunda parte. Na segunda parte nós já o conseguimos fazer, mas eles acabaram por se fechar muito lá atrás, eles não contra-atacavam, não faziam nada, e era o nosso clube que tentava de todas as formas efetivas fazer com que a bola pelo menos entrasse na área. Acabou por ser um jogo também algo quesilente, e lamento também que o foco tenha sido, por exemplo, naquela entrada do Gabriel Veiga, que eu devo ter sido a única pessoa que se apercebeu disto. O Gabriel Veiga, quando vai tocar no Yulman, ele toca-lhe. Aliás, ele já está a colocar o pé no chão e o pé do Yulman é que vai por baixo. Eu acho que seria falta, porque da mesma forma que também foi falta o lance de penalti sobre o Alberto Costa no Estoril, que toda a gente dizia que não, mas agora até queriam a expulsão do Gabriel Veiga e pasme-se, a expulsão, a argumentação do Sporting, pelo que eu entendi e pelo que eu li, era porque o Gabriel Veiga estava a morder a língua. Ou seja, chega a esse ridículo. E assim, eu não sei se foi mesmo isso, foi o que eu li nas redes sociais e na própria comunicação social. Eu espero ter sido enganado, ou seja, espero que não tenha sido por causa disso, porque senão atingimos um nível de ridículo que é só mesmo para aparecer nos jornais e mais nada. Ou seja, toca tentar castigar o jogador e depois inventa-se a desculpa do porquê de ter feito isto. Eh, Foi pena aquele último lance, porque foi no momento em que a nossa equipa estava toda pendurada em cima deles, num lance em que o Rui Silva faz uma grande defesa, faz-me lembrar há uns anos atrás, há uns, sei lá, 8 anos, 7 anos, quando o Casillas também tem uma grande defesa contra o Sporting que nos dá a vitória. E também é um lance muito parecido, é um cabeceamento na altura do Coates, e desta vez foi do Mofi, e é uma defesa muito semelhante, só que o Casillas defendeu para o lado e não houve direito a recar. Eh, e se repararmos nessa fase, a equipa de Sporting estava tão de rastros e tão desesperada que mesmo com menos um, com a expulsão de Varela para mim é expulsão em qualquer parte do mundo, não tenho nada a dizer desse lado. Eh, Nós acabamos por ser a única equipa que conseguiu ter a bola e a única equipa a querer jogar o jogo. O Sporting não teve capacidade sequer com mais um, com a nossa equipa toda pendurada em cima deles e partir para o contra-ataque. Tem um lance na altura daquele jogador que já não me recordo do nome, que veio em janeiro, que é um jogador, o Sporting acaba por gastar 25 milhões e nenhum dos jogadores é titular, né, no mercado de janeiro. E fala-se muito da diferença de, do mercado do Porto para o mercado do Sporting, mercado de janeiro, mas a diferença está numa coisa: a equipa do Porto, ou a direção do Porto, contratou os jogadores para jogar, não contratou os jogadores pelo negócio em si. E isso fez muita diferença porque estamos a falar de uma direção que é profissional e tem o objetivo de ganhar, e temos outra direção que tem o objetivo de aparecer. É isso. E é aí que aparece, por exemplo, num jogo, num momento péssimo do Sporting, ainda não vimos o presidente dele a falar, no momento em que eles praticamente quase perderam tudo, só não perderam a taça de Portugal, porque lá está, nesse jogo as coisas acabaram por lhes sorrir, tiveram a sorte do jogo, como nós também já tivemos noutras alturas. Isso é um título perdido, é uma final perdida,
é uma final que daria lugar a nós jogarmos garantidamente a final da Supertaça e seria novamente contra o Torriense. Mas cá estaremos na Supertaça para, se Deus quiser, para fazer frente à equipa que resultar desse e que acabar por vencer a Taça de Portugal. Mas eu acho que foi um jogo que nós não tivemos a sorte do jogo. Como eu disse, já tivemos muito no tempo, tivemos, por exemplo, contra o Estrela da Amadora logo a seguir, mas a equipa está bem, está cansada, está bem, e eu acredito e perdemos esse objetivo, mas temos outro aqui que está quase ganho. Que está caso ganhe, que caso ganhe, de facto, e na minha perspectiva, também eu acho que faz falta sempre dizer que o Sporting chegou a esta fase da competição por pura influência da arbitragem, particularmente nos Açores. Naturalmente que no jogo em casa frente à AFS foi uma coisa relativamente semelhante, mas o jogo nos Açores, na minha perspectiva, é demasiado vergonhoso. E por isso fica esta nota, vou dizer que é uma mancha, mas é uma nota sem dúvida daquilo que é a participação do Sporting na Taça de Portugal nesta fase da competição. Pedro, passo-te a palavra no sentido de perceber também como é que viste este jogo frente ao Sporting. Um empate a zero. Olá Daniel, olá Nuno, olá também quem nos ouve, boa noite a todos. Sim, tinha aqui perspectivado que este jogo para o Foco do Porto era uma grande oportunidade, não só de passar à final da Taça de Portugal no Jamor, que é sempre um objetivo que o Futebol do Porto tem, todas as épocas, porque é uma competição importante, é uma competição histórica, é uma competição que o Futebol do Porto gosta de ganhar, mas também que é um dia cheio de simbolismo, uma final do Jamor, a ida ao Jamor é um dia que os adeptos gostam, que toda a gente gosta e, portanto, era uma oportunidade de vencer a Taça de Portugal e de podermos comemorar mais um título, mas também era uma oportunidade para eu aqui classifiquei como aplicar um corretivo à equipa do Sporting e essa oportunidade infelizmente foi gorada. Mas foi gorada por dois motivos. O primeiro, desde logo, não podia deixar de ser, o Nuno já aqui falou, é evidente e nem a propósito. Nós, a semana passada, falávamos daquilo que foi a eliminatória com o Nottingham e a forma como ela ficou marcada com a expulsão do Benarek aos 5 minutos, e eu próprio aqui disse que era uma grande diferença entre aquilo que foi a expulsão do Benarek justa na Inglaterra e a não expulsão, por exemplo, do Luís Soares na primeira mão em Alvalade, e nem a propósito, aos 5 minutos, ou 3 minutos, ou 4 minutos, já nem sei bem, há um lance evidente para cartão vermelho do Gonçalo Inácio, uma falta escandalosa, toda a gente viu, o estádio todo viu, o Banco do Porto viu, um lance inacreditável, o árbitro assistente está em frente, o árbitro está a olhar para o lance, inacreditável. Não há palavras para um roubo daquele tamanho, não há outra designação, é um roubo, é roubar, aqueles senhores roubaram o Foco do Porto e depois, como se não bastasse em campo nada ter sido assinalado, o vídeo-árbitro também, numa jogada claramente onde é cortada uma oportunidade de golo, o William Gomes ganha o lance, está de frente, vai ficar na cara do Rui Silva, é vermelho claríssimo, sem a mínima dúvida, é um lance claro e óbvio, como gostam de dizer os especialistas de arbitragem, nada acontece e é mais uma vez poupada uma expulsão ao Sporting Clube Portugal. Pela segunda vez na Taça de Portugal contra nós, em 2 jogos, em 2 mãos, é poupado um vermelho direto a um jogador do Sporting ainda na primeira parte, e a partir daí, obviamente, a história seria outra, 11 contra 10, não saberíamos o que é que aconteceria, ou por até poder perder, não é mesmo, ou ser eliminado, ou empatar, não sabemos, mas sabemos que seria muito diferente, e que sabemos que jogar 11 para 10, um jogo praticamente todo, sabemos as consequências que isso pode ter numa eliminatória, num encontro. O exemplo da Nottingham é paradigmático, mais uma vez o Sporting a ser escandalosamente beneficiado nesta competição, como já havia sido nos Açores, como já havia sido no ABS, como já havia sido na primeira mão. Diria que acho que seria de elementar justiça agora no Jamor, na final da Taça, para além de ser a sua excelência o Presidente da República, os Presidentes dos clubes e o seu Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, quando fosse entregar a taça, acho que era elementar a justiça, o seu Luciano Gonçalves e o seu Duarte Gomes também estarem presentes para junto do, não sei se será o Morten Nilman, que está lesionado, mas será o capitão do Sporting de levantar a taça, o seu Duarte Gomes e o seu Luciano Gonçalves ajudarem a levantar a taça, porque de facto
mais ninguém do que eles teve mérito nesta conquista de Sporting, que será do Sporting. O Sporting vai ganhar ao Torriense, nem que o Torriense tenha alguma hipótese ou ouse sequer disputar o jogo, não deixam, portanto, como já se viu, não deixaram o Santa Clara, não deixaram o Aves, não deixaram o Futebol do Porto, também não vão deixar agora o Torriense. A taça tem que ser do Sporting, custa o que custar, vale tudo, e portanto era de elementar justiça, ou se Duarte Gomes e o Sr. Luciano Gonçalves estarem presentes na tribuna do Jamor, para juntamente com o Morten Nilman levantarem a Taça de Portugal, porque realmente eles foram os MVPs do Sporting nesta competição. Mas não foi só por causa da arbitragem que o Porto foi eliminado. Há que se dizer e há que ser justo. Acho que o foco do Porto, sinceramente, principalmente na primeira parte, não foi a equipa que precisava de ser para derrotar este Sporting. De facto, o jogo fica marcado por essa expulsão perdoada e não sabíamos o que é que aconteceria depois daí, mas o foco do Porto, principalmente na primeira parte, demonstrou uma grande incapacidade de desmontar a defensiva do Sporting, de criar oportunidades de golo, ter poder de fogo na frente, e isso penalizou-nos muito ao longo da partida. O Sporting na primeira parte acabou até por dominar o jogo, sem criar oportunidades de golo, mas levou o jogo por onde queria, controlou o jogo. O Porto foi praticamente inexistente. Há aquele lance entre o Piatusevski e o Gabriel Veiga, que depois acaba por ser cortado pelo braço do Zé Baste. Uns dizem que é penalti, outros dizem que não. Eu sinceramente não me parece. Acho que o Zé Baste está ali com o braço no chão, mas já vi marcar penaltis por muito menos, principalmente a favor do Sporting, naturalmente. Mas tudo bem, dou esse lance de barato. Tirando esse lance, o Porto praticamente não existiu na primeira parte, não criou oportunidades de gol. Na segunda parte, o Sporting claramente abdicou de jogar, por estar cansado, por não ter capacidade para o fazer, e o Porto foi para cima, dominou a segunda parte, mas acho sinceramente que não foi forte o suficiente para conseguir desmontar a equipa do Sporting, que acabou com perdas de tempo, é verdade, com muito antijogo, e isso obviamente claramente branqueado, como é natural e como já seria de esperar. Portanto, o problema do futebol português são as bolas que desaparecem aos 95 minutos e que não têm influência nenhuma na partida. Uma equipa a passar tempo, uma segunda parte toda, um guarda-redes como o Rui Silva perder tempo atrás de tempo em todos os pontapés de baliza, os jogadores de Sporting perderem tempo com Fediverdes, com cartolinas, com simular lesões, arranjar sempre barulhinhos e confusões. Isso está tudo bem, isso faz parte do futebol, não há qualquer problema. Depois há aquele lance do Varela, portanto, com o Luís Soares, cartão vermelho, já sabemos, para o Porto não há contemplações, portanto, é cartão vermelho, se calhar se fosse o Ala Varela de verde e o Luís Soares de azul, se calhar não era nada, provavelmente, se calhar não, tenho a certeza que não era, porque basta ver o que aconteceu entre o Soares e o Benarek, e entre o Gonçalo Inácio e o William Gomes, não foram expulsos, portanto, podemos afirmar que se tivesse o Varela de verde e o Luís Soares de azul, o Varela não tinha sido expulso, como foi o contrário, isso já aconteceu. Mas foi bem expulso, não há nada a dizer, faltava já pouco tempo, mesmo assim o Porto com 10 foi para cima, arriscou tudo, depois o Benarek a ponta de lança e no fim podemos ter sido felizes. Com aquela cabeçada do Malfi, o Rui Silva faz uma grande defesa, o Morita também tem um grande corte, o Morita que, pronto, foi infeliz, quer com o Benfica, quer com o Aves agora a oferecer 2 penaltis, mas no Dragão acabou por ser herói ao cortar aquela bola do Paulo Rosário. O Vítor também, infelizmente, com muito azar, acaba por ganhar de cabeça, não faz golo, foi pena. Podemos ter levado o jogo para o prolongamento, e eu acho sinceramente que num prolongamento, mesmo 11 para 10, acho que estávamos em melhor condição física e acho que podemos mesmo assim ter passado a eliminatória. Assim não aconteceu, fica um amargo de boca porque perdemos a eliminatória, porque saímos da taça, perdemos uma competição importante, perdemos uma oportunidade de ir ao Jamor, perdemos uma oportunidade também de jogar, eventualmente, não sabemos, mas tudo indica que sim, uma supertaça contra o Torriense. Mas supertaça essa, em princípio, e ganhando o campeonato, como todos esperamos que aconteça, estamos mais perto desse objetivo. Lá estaremos em agosto ou em julho, não sei, ainda não está marcado, costuma ser em agosto, vamos ver, não sabemos ainda onde, para novamente defrontar este adversário. E já sabemos, e é expectável que vá acontecer novamente coisas estranhas, isso tem sido um apanágio. Se nada mudar no futebol português, se nada mudar na arbitragem, vai acontecer novamente aquilo que aconteceu nesta eliminatória, o Sporting a ser beneficiado, lances em caso de dúvida contra o Porto são assinalados contra, ao contrário nada é marcado, se houver expulsões contra o Porto elas são dadas, se houver contra o Sporting não são dadas. Os critérios
favorecem sempre o Sporting, é claro e inequívoco, sabemos que temos que jogar contra isso, mas haveremos de arranjar forma de derrotar o Sporting na Supertaça, lá estaremos, não conseguimos aplicar o corretivo nesta eliminatória da Taça, fica uma grande tristeza por isso, pelo menos da minha parte, do ponto de vista pessoal, foi uma eliminatória que me ficou atravessada, mas haveremos de ter outras oportunidades de derrotar este adversário, e sabendo nós também que o fim de semana nos trouxe aqui uma aproximação maior àquele que é o objetivo mais importante da temporada, e assim nessa competição tudo indica vamos conseguir derrotar esse adversário, não só esse, como o Benfica, e colocá-los, obviamente, a disputar o lugar do qual é apanágio nos últimos 40 e tal anos para o português, que é na segunda circular, luta-se pelo segundo lugar, e portanto eh, a taça correu mal, fomos eliminados, mas no objetivo mais importante estamos mais próximos, e já falaremos disso mais um bocadinho com mais detalhe. É disso que vamos falar, até porque a eliminatória, com tristeza natural, mas já passou, e portanto temos que falar acima de tudo daquilo que vem a seguir, e aquilo que vem a seguir foi uma deslocação ao Estrela da Amadora para o campeonato, deslocação à Reboleira. hum, Era um fim de um ciclo importante e bastante desgastante do Futebol Clube do Porto, 7 jogos em abril, e o mês ainda não tinha terminado, e ainda não terminou. Portanto, bastante desgastante para a equipa, ah, e a terminar também num local onde não era propriamente normal ganhar. O Futebol Clube do Porto tinha 7 vitórias em 18 partidas na Reboleira para o campeonato, e portanto não era propriamente um jogo historicamente fácil, até porque no ano passado tínhamos perdido por 2-0, portanto também vínhamos de um resultado negativo no ano passado frente a esta equipa. O Martim Fernandes seguiu com a comitiva para Lisboa, ao contrário do Zaidu. O Alabarela, fruto da expulsão na Taça de Portugal, foi baixa por castigo. Vitória por 2-1. Bis de Denis Gul na primeira parte, na conversão de uma grande penalidade e num cabeceamento, respondendo ao cruzamento de Alberto Costa. Na minha perspectiva, foi um bocadinho ao contrário daquilo que aconteceu frente ao Sporting. Uma primeira parte muito bem conseguida, muita qualidade, muito controlo, não sendo propriamente hum, uma coisa extraordinária do ponto de vista técnico. Na minha perspectiva, um controle total dos acontecimentos, e epá, extraordinário. Na minha perspectiva, há campeão, um perfil de campeão. No segundo tempo, a coisa foi mais tremida e o resultado podia ter sido bem diferente. Pedro, volto a ti no sentido para perceber como é que viste este jogo, frente ao Estrela da Amadora. Uma vitória pela margem mínima, mas também sabe muito bem. Sim, é muito importante, acima de tudo. Foi uma vitória pela margem mínima, foi uma vitória difícil, que não se perspectivava depois de uma primeira parte absolutamente dominadora do Futebol Clube do Porto. 2-0, acho que até foi curto para aquilo que foi a nossa supremacia. O Porto entrou muito bem no jogo, à semelhança daquilo que já tinha acontecido na Moreira, no Estoril. O Porto entrou para resolver cedo o jogo, faz um 0 cedo, numa grande penalidade absolutamente inequívoca sobre o Oscar Pietuzet, e também sabemos que só se for absolutamente inequívoco é escandaloso que marcam, portanto, só assim é que se poder marcar um penalti a favor do Porto, portanto não pôde escapar de o fazer, o Sr. Hélder Carvalho, e o Denis Gol, e bem, finalmente, a acabar com a mala pata, com a seca de golos, e a tirá-la lá para dentro, sem contemplações, para o meio da baliza, um penalti. Eu gosto de penaltis assim, gosto de penaltis em força, sem, não, sinceramente, pá, não é nada contra, mas aqueles penaltis como o Alan Varela marcou, eu sei que muitos jogadores de futebol mundial marcam dessa forma, mas eu não prefiro um pontapé com força lá para dentro, à Hulk, pá, é chutar, é mandar lá para dentro, as paradinhas, pronto. Faço aqui esta à parte para elogiar a forma como o gol marcou o penalti, que acho que é importante. O Dani esteve muito bem no jogo, acaba por fazer o segundo gol de cabeça, num excelente cruzamento do Alberto Costa, uma boa jogada do Pietuzewski, que vai da esquerda para o meio, tira dois ou três adversários, fez um grande jogo o Pietuzewski, foi um dos melhores em campo do nosso lado, e o intervalo chega com 2-0, podia estar mais um ou outro golo, mas aparentemente um jogo absolutamente controlado pelo Futebol Clube do Porto. Nada fazia prever as dificuldades que sentimos na segunda parte, mérito do Estrela da Amadora, que precisava do resultado na luta pela permanência, e arriscou tudo. O seu treinador faz logo 3 substituições ao intervalo,
mete a carne toda no assador, foi para cima do Porto para tentar o empate e acabou por criar muitas situações de golo, deixou-nos em apuros em alguns momentos. Acho que houve também parte de culpa do Foco do Porto, claramente. Acho que as substituições do Farioli não surtiram efeito. Acho que quem entrou não entrou bem na partida, sinceramente. Quer o William Gomes, quer o Rodrigo Mora, pá, mesmo ali o Martim Fernandes, acho que não foram substituições que trouxeram algo de bom ao jogo. Há dias assim, acho que acontece. A equipa também pareceu-me ali um bocadinho ansiosa e um bocado nervosa, e em alguns momentos até com algum receio de ir para a frente e de atacar a baliza. Sentia-se que o jogo aparentemente estava fácil, que havia espaço no último terço, mas a equipa não estava a conseguir ferir o adversário, ir para cima, marcar o terceiro golo. Teve uma outra oportunidade para isso, não matou, e depois, a partir do momento em que o Estrela faz o 2-1 naquela cabeçada do Giovanni Cabral, que pronto, contra o Porto marca Sião, porque já sabemos, que já historicamente há jogadores que passam jogos e jogos e jogos e jogos sem fazer nada, mas contra o Porto marcam sempre. O Giovanni Cabral é um desses. Não sei qual é que tinha sido o último golo dele, ou já nem me recordo. Lembro-me de 2 golos que uma vez nos marcou na Taça da Liga. Pronto, contra o Porto, o Giovanni Cabral marca sempre, e temos que estar sempre atentos quando ele está em campo contra nós. E pronto, a partir daí, com o 2-1, os últimos 10 minutos foram de algum sofrimento, a tentar segurar o resultado. Naturalmente, a entrada do Fofana ajudou a segurar o meio campo. O Rosário já estava ali bastante desgastado, e ele naquela posição estava já, não diria a comprometer, mas acho que já não estava a dar aquilo que a equipa precisava naquele momento. O Fofana entrou bem, e acho que seguramos bem o resultado e carimbamos uma vitória difícil, mas muito importante, que nos deixa a uma vitória. Não sabíamos na altura em que terminou o jogo, faltavam 4 pontos. Depois tivemos aquela agradável surpresa vinda das Aves, e estamos a uma vitória do título nacional. Poderá já terminar o campeonato com festejos para o nosso lado no próximo sábado, dia 2, em nossa casa, no Estádio do Dragão, contra o Alverca. É uma oportunidade de ouro. Se calhar, Daniel, falamos já um bocadinho à frente sobre esse jogo, mas Certo. uma nota final para a vitória na Amadora. Foi difícil, mas justa, sem dúvida alguma. O Porto na segunda parte teve dificuldades, mas isso não põe em causa a vitória. Uma nota final para a arbitragem, que não teve influência no resultado. Como disse, marcou aquele penalti, mas não marcar aquele penalti, meu Deus, não sei bem o que é que não se poderia marcar a favor do Porto, mas uma segunda parte extremamente habilidosa, não só do árbitro, como também dos seus pares. Aquele lance sobre o William Gomes é absolutamente escandaloso. O William Gomes leva um pontapé à frente do árbitro, o árbitro vê perfeitamente, o árbitro assistente vê perfeitamente e não marcam falta. É uma coisa inacreditável. Apitou todas e mais algumas faltas contra o Futebol Clube do Porto. Na segunda parte, inclinou o campo. O Estrela tem mérito, o treinador mexeu, arriscou, jogou bem, mas o árbitro inclinou o campo na segunda parte contra o Futebol Clube do Porto. Não teve influência no resultado, volto a dizer. Não houve lances de golos nem de penaltis, mas foi uma arbitragem extremamente habilidosa deste árbitro da Associação de Futebol Santarém. A Associação de Futebol Santarém, que este fim de semana também nos mostrou uma nova estrela da arbitragem no Sub-19, mas eu daqui a um bocadinho também já vou falar desse senhor que veio de Santarém para roubar o Futebol Clube do Porto em Gaia este fim de semana. Hum, o próprio Luís Catarino, que é uma pessoa insuspeita em relação ao Foco Porto, ficou embasbacado pelo facto de não ter sido assinalada essa falta na segunda parte. Uma coisa Eu diria absolutamente que só escandalosa. o Stevie Wonder é que não ficaria embasbacado com aquele lance, porque só quem não vê, não é que não ficaria embasbacado. Qualquer pessoa que não tenha problemas de visão e consiga ver as coisas como elas são, fica embasbacado. Ou então quem não for sério, também pode ser, que eu acho que é o caso do Sr. Hélder Carvalho, porque o Sr. Hélder Carvalho não consta que tenha problemas de visão. Por se tiver problemas de visão não pode arbitrar, então não é sério, porque ele estava a olhar perfeitamente para o lance, mais perto de qualquer pessoa. Ninguém naquele estádio estava em melhor posição para ver a falta do que ele, e ele não consegue marcar. Acho que não há outra explicação para o que aconteceu, a não ser que o Sr. Hélder Carvalho não quis marcar aquela falta e quis prejudicar o Foco do Porto. Acho que não há outra conclusão a tirar, sendo ele a pessoa no terreno de jogo em melhor posição para assinalar
algo que é absolutamente evidente. Nuno, passo-te a palavra no sentido de poderes também dar a tua opinião, a tua visão sobre este resultado na Amadora. Uma vitória que e o Pedro já mencionou isso, nós não sabíamos na altura o quão decisiva poderia ser, mas que nos deixa muito perto do nosso principal objetivo. Independentemente do que se veio a passar nas aves, a verdade é que ia ser sempre um jogo do tudo ou nada para o Porto. E eu digo tudo ou nada porque o Porto, se perdesse ou se empatasse, não ia perder eh, a compostura e o objetivo, ia continuar em primeiro lugar, mas eu digo que é do tudo ou nada para a afirmação do Porto como praticamente o único neste momento com hipótese de ser campeão. E obviamente também que se traz o Porto para um patamar de muita confiança e de muita calma para fazer face a estes seus jogos. Eu estou a dizer isto antes do jogo das aves. Passaram, e isso notou-se perfeitamente, que no final do jogo a comunhão entre os jogadores e os adeptos foi fenomenal. Porque sabiam mesmo que passar este jogo era fundamental. Eu afirmo isto, era tudo ou nada para o Porto. Caso de derrota, em caso de empate, o que é que seja, iríamos ter jornadas finais muito complicadas, embora os nossos adversários também viessem a ter, mas aqueles 3 jogos que nós vamos ter daqui para a frente, nestas condições, ou nas condições até que nós tínhamos às 8 da noite, iam ser muito mais facilitadas. Porque na realidade ficavam a faltar apenas, salvo 6 pontos, agora são 3, mas ficavam ou 3 ou 2, mas ficavam a faltar menos pontos, e o que fez com que o nosso clube fosse fosse muito assertivo no início do jogo. A equipa entrou muito bem, foi das melhores entradas dos últimos tempos no campeonato, como tu disseste bem, ao nível do que se passou no Estoril, e até um bocadinho incompreensível a queda que nós tivemos na segunda parte. Acho que não era necessário aquilo. É verdade que o Estrela da Amadora mudou ali peças essenciais. Como o Pedro disse, a partir do momento que coloca o Giovanni, eu fiquei logo cheio de medo, porque disse, ele vai marcar ao Porto. Ele é redondinho, é sempre a marcar. Eu acho que já o ano passado marcou. Se não, foi ali o Kikas, ou pelo menos fez um jogaço enorme e foi o Kikas que marcou ao Porto. Mas eu creio que pior do que isso foi a exposição que o nosso clube teve e o nosso lado esquerdo teve ao Marcos, que é um jogador que nós já o conhecemos muito bem e que nós sabemos que era isso: é corrida, é corrida, é corrida, é desequilíbrio, 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 e não poderia ter acontecido de forma tão constante. Eh, Tivemos a sorte do jogo, porque não é normal no mesmo lance nós levarmos com 2 bolas no poste, sendo que uma delas o jogador está completamente isolado, mas isso também faz parte. Eu também me recordo que nós contra o Famalicão sofremos um gol às 3 tabelas no final do jogo, pá, e uma mão lava a outra, e acaba por ser compensado nas questões de sorte e azar. Também já podíamos ter sido campeões, por exemplo, já estávamos hoje a ser campeões se naquele jogo contra o Sporting é que não há aquele penalti no último minuto. Já podíamos estar a fechar o título, mas na realidade o que acontece é que a nossa equipa acabou o jogo, eu digo mesmo, a sofrer, o que não era necessário, e a única substituição que surtiu efeito foi a substituição do Fofana, que ajudou a calmar o jogo, ajudou o Porto a circular a bola e ajudou o Porto a ter peso no meio campo, que era o que estava a faltar ali. Os jogadores do Estrela da Amadora andavam a fazer o que queriam, andavam constantemente de um lado para o outro e tínhamos o nosso meio campo a apanhar papéis, e com a entrada do Fofana a coisa acabou por se controlar mais um bocadinho, acabamos por ter um bocadinho mais de bola, muito melhor circulação. Eu lembro de circulações que a bola ia da esquerda para a direita, e que era algo que no início da segunda parte, dos primeiros 15, 20 minutos, isso nunca aconteceu. Eh, Acho que é melhor o resultado que a exibição, na minha opinião, mas também neste momento não é isso que interessa. Não interessa se a equipa joga bem. Eu já vi adeptos de Porto a dizer que a equipa não jogou nada, que devia jogar muito mais. Pois é, depois devia, mas neste momento o que importa não é jogar como nunca, empatar como sempre, é jogar mal, se for preciso, empatar, ganhar, mas acima de tudo, eh, termos uma equipa que tenha que ter confiança, porque não me admirava muito se a equipa tivesse empatado neste fim de semana, até por causa do jogo que foi, mas a realidade a equipa demonstrou que sabe sofrer, e a partir do momento que sabe sofrer, e acabamos por ter um guarda-redes que nos deu pontos neste jogo, temos que ser essa verdade, tivemos um do guarda-redes capitão que nos deu pontos e fez com que nós conseguíssemos, se calhar, no momento mais importante
do jogo, ter ali uma segurança que, por exemplo, não tínhamos à frente, né, durante a segunda parte. O nossa linha ofensiva na segunda parte foi inócua, ter avançado ou não ter era quase a mesma coisa, mas acabamos por conseguir segurar cá atrás, com sorte, com dificuldade, mas aqui os 3 pontos eram o mais importante e por isso eu acho que nós estamos numa excelente condição para conseguir, ganharmos aquilo que tão desejamos desde o início da época, algo que se calhar se me dissessem há um ano eu diria que era impossível. Os nossos adversários diriam que era impossível, mas na realidade é que a direção acreditou, fez as mudanças que teve que fazer, até na própria estrutura, acreditou no treinador. Passamos muito tempo a ouvir falar que isto no final o Porto ia cair, tal como aconteceu no Ajax. Já não se tinha falado do Ajax, porque se calhar se falar do Ajax vou ter que falar de Sporting também, mas a questão, o Ajax até há uma semana que não ouvimos falar disso, mas a direção acreditou no treinador, acreditou no trabalho dele, deu-lhe ferramentas, deu-lhe plantel, reforçou o plantel nas posições essenciais, e só com isso. E apesar do azar nós temos perdido os 2 pontas de lança, porque não se tem falado nisso, né? O Sporting tem muitas lesões, tem 17, 18 lesões, a gestão é deles, a gestão de plantel deles. Já o ano passado tiveram, por isso não é um problema de azar deste ano, é um problema de estrutura, se calhar, mas neste momento o que nós temos é 2 pontas de lança que eram fundamentais no sistema de 4-3-3, que acabaram por não dar o apoio à equipa nesta segunda metade da época, o podiam já há mais algum tempo, mas tivemos neste fim de semana, neste domingo, um Denis Gould que fez um jogo fenomenal. Ele já tinha feito um jogo muito bom contra o Estoril, muito bom, tendo em conta as exibições anteriores. Tinha também feito um jogo bom na semana passada contra o Tondela, apesar do próprio resultado e do próprio jogo em si não ter sido muito favorável. Mas acabamos com o Denis Gould a decidir este jogo e aquele cabeceamento é mesmo à ponta de lança, ele tem lá mais 2 ou 3 jogadas e nota-se que ele está com confiança e está a recuperar os níveis que nós vimos até no início da época passada, quando ele muitas vezes nem jogava à ponta de lança, jogava à extrema e acabava por dar ali um apoio, mas na realidade é o jogador que está a crescer e espero que no próximo ano continue-nos a dar muitas alegrias. Não, eu não acredito que seja titular, mas que seja uma opção e que nos ajuda, seja à esquerda, seja à direita, seja no meio, porque pés ele tem, cabeça também, como já se viu, resta de crescer, porque ainda é muito novo. Mas acho que, em jeito de conclusão, se calhar o obstáculo mais difícil até ao final da época foi passar. E quando há umas semanas previam que o Porto perdesse no Estoril e perdesse na Amadora, não perdeu em lado nenhum, os outros é que perderam, por isso nós estamos à frente e quase, quase. Exatamente, foi mais até o jogo do Famalicão, frente ao Famalicão. Embora fosse a equipa mais difícil que tivéssemos de enfrentar até fim de campeonato, quando começamos o mês de abril, acabou por ser o jogo em casa que, pelo menos até agora, nos fez perder pontos. Meus caros, vamos olhar para aquilo que é também aquilo que são os resultados das restantes equipas e modalidades, começando pela passada quinta-feira, o jogo 5 do play-off nas meias finais do voleibol, vitória por 3-1 frente ao Benfica, novamente a ganhar os 2 primeiros sets, mas no quarto acabamos por conseguir fechar o jogo e o apuramento para a final frente ao Sporting de Braga, com o jogo já marcado também para passado alguns dias. Olhando para o handball também, a equipa segue no segundo lugar na fase de apuramento de campeão, depois de uma vitória frente ao Águas Santas, 24-41 na Maia, sendo que o título de facto está muito, muito difícil, as coisas estão praticamente entregues ao Sporting, dado a vantagem que tem. Olhando para o fim de semana, destaque para o basquetebol novamente, 85-86 no Dragão Arena frente ao Jogueira, acaba por terminar a fase regular na terceira posição, que seria o melhor, julgo eu, que se conseguiria obter nesta altura, vai defrontar o Imortal no play-off, mas se o basquete foi um ponto negativo, as nossas futebolistas da equipa do futebol feminino conseguiram aquilo que tanto almejavam, vitória por 4-0 frente ao Clube de Futebol Benfica no Olival e subida garantida à primeira divisão, título da segunda liga conquistado, mais um troféu para o nosso museu. Domingo também foi dia de glória para a nossa secção de bilhar, oitava taça de
de Portugal consecutiva, mais um título para o palmarés do clube. Olhando para as restantes modalidades, vitória por 11-4 em Braga, frente ao Hockey Clube de Braga, uma recuperação espetacular. O Foco Porto estava a perder, jogou por 4-1, mas conseguimos dar a volta. Já na segunda liga, o Futebol Clube Porto B mantém-se a meio da tabela, perdeu por 3-0 em Penafiel. E finalmente, à noite, jogo 1 da final do voleibol, vitória por 3-0 frente ao Sporting de Braga no Dragão Arena, uma vitória, na minha perspectiva, absolutamente dominante no arranque da final do campeonato. Nuno, passo-te a palavra no sentido de perceber como é que viste esta semana de modalidades. Hum, Algumas coisas parecem se manter iguais, em a bom da verdade. Hum, por um lado, isso, há coisas negativas, mas também há coisas positivas. Em que vemos aqui resultados fantásticos de algumas das nossas equipas. Sim, eu começo pelo futebol feminino, que é um feito enorme e de uma equipa que começou ontem, entre aspas, e tem este percurso e este caminho que esta nossa equipa feminina tem feito e está de parabéns. Também é um objetivo que nós já sabíamos, que era o mais certo de acontecer, mas de qualquer das formas, quando se ganha desta forma, tem que se dar os parabéns e agradecer também o trabalho feito pela secção, pela modalidade, que traz ao Porto novamente um nível que não tinha, que é disputar a Primeira Liga para o ano, que isso é que é o mais importante. E vamos lá ver o que é que vai acontecer na final da taça, porque se tivermos essa oportunidade, ou se nos foi dada essa oportunidade, a equipa do Porto, a Porto, vai ter que lutar com tudo, independentemente de quem seja o adversário. E eu acredito muito que podemos ter uma dobradinha ao nosso nível ainda, porque na realidade, se Deus quiser, para o ano podemos ter uma dobradinha ao nível máximo, mas neste momento uma dobradinha que era fantástico. Por isso, muitos parabéns à nossa equipa de futebol feminino. Eh, Destacar aqui o basquetebol, que lá está, é do 80 para o 8. Vamos agora ter que jogar com o Imortal, que por acaso está ganhando ao Sporting neste fim de semana. E vamos lá ver o que é que vai ser no playoffs. Só faltava a nossa equipa ser campeã. Que depois dos altos e baixos que teve, a vantagem do basquete é que é tudo decidido em playoffs e tendo a instabilidade que nós tivemos, só faltava agora também chegarmos ao fim e sermos campeões. Era fantástico, temos essa possibilidade, não está nada, está perdido, não há pontos perdidos, não vamos ter vantagem de fator casa se passarmos o Imortal com nenhum dos nossos adversários, em teoria, nas meias finais e na final, mas ao menos olhem que vamos lá tentar que se faça história também aqui no basquetebol. Quanto ao voleibol, eu não vi o jogo do Braga, o jogo contra o Braga, mas vi o jogo contra o Benfica, o jogo final, o decisivo, e eu senti o nervosismo da equipa quando faz o 2-0 e o Benfica faz o 2-1. O próprio pavilhão, pelo que eu senti, também estava com um bocadinho com esse sentimento, mas nunca deixou de puxar pela equipa. Eu acho que foi um bocadinho, foram um bocadinho os adeptos que conseguiram segurar a equipa no quarto set e a equipa acaba por ganhar de forma contundente. Arrancou com, talvez, um 6-0, um 7-0. Houve ali uma altura em que o Benfica praticamente encostou, mas depois as nossas jogadoras foram fantásticas. E aquela união da equipa na vitória final, no último ponto, também aqui com a comunhão com os adeptos, sentiram que foi um passo de gigante para sermos campeões novamente. E este resultado de domingo mostra isso, que somos os principais favoritos nesta eliminatória e muito provavelmente vamos conseguir ser campeões de forma mais rápida do que conseguimos chegar à final. Pelo menos em casa está a correr melhor. Eh, Da equipa B, eu também vi a segunda parte do jogo da equipa B e acabei por apanhar aqueles dois gols seguidos do Zé Leite, dois gols muito parecidos, de uma equipa, pronto, que já está praticamente os objetivos concluídos. Os jogadores, estamos a falar de uma equipa de sub-19, para além de termos tido a estreia profissional do Abdul Kassamak, que só tem 15 anos. Ou seja, também aqui um sinal de quão jovem a nossa equipa B é e quão jovem é a jogar um campeonato que já é profissional. Ou seja, temos um jogador de 15 anos que jogou num campeonato profissional. Eu não sei quantas vezes é que isto aconteceu, mas é mais uma vez algo de salientar e parabenizar a nossa equipa B pelo campeonato que tem feito. Eu também queria fazer aqui uma nota de nós sub-19 que vão ser campeões. Mas o que se passou neste último fim de semana é inarrável. Nós tivemos uma tentativa, uma alegada tentativa
de atentado nos Estados Unidos, mas na realidade o atentado que houve foi em Gaia, foi neste jogo de sub-19, porque é das maiores vergonhas dos últimos anos do futebol português. O que se passou no jogo de sub-19 é um assalto autêntico, que eu não sei o que era preciso fazer mais, sinceramente. Eu acho que só faltava pegar na bola e metê-la lá dentro com a mão. Eu estou a falar da parte do árbitro, porque o jogo foi ridículo. Os lances dos gols do Benfica são ridículos. Eu acho que os próprios jogadores do Benfica estão admirados como é que conseguiram empatar este jogo e da forma que foi que o empate surgiu. Porque este jogo foi, eu repito, das maiores vergonhas que nós assistimos no futebol português nos últimos anos. Porque foi, pá, eu tenho que usar esta palavra, o Porto acabou por ser roubado na hipótese que tinha de ser campeão. Não é agora, vai ser depois. Isso o título deste ano não vai fugir, mas foi muito feio. Foi muito feio. A nossa equipa lutou, a nossa equipa quis ganhar e não ganhou porque não deixaram. E aconselho a quem não viu que veja os lances todos. Eu acho que há ali um lance em que eu até quase que consigo. eh, eu quase consigo perceber a marcação. Ou melhor, consigo entender a dificuldade que o árbitro teve e acabou por marcar penalti. Mas se fosse só esse lance, eu percebia que era salvo erro o segundo gol do Benfica. Eu iria perceber se fosse só esse lance, ok, o árbitro viu mal, whatever. Mas com os outros dois lances, eu não posso aceitar que o árbitro viu mal. Não, houve ali coisas lá está, são inarráveis, não aconteceram mais nenhuma vez no nosso campeonato, ou provavelmente irão voltar a acontecer noutros campos, mas foi mesmo muito, eu repito, foi mesmo muito, muito feio. Acho que foi um fim de semana que as coisas acabaram por correr relativamente bem, tendo o resultado da equipa B do basquete, mas pronto, o basquete também agora tem a oportunidade de se redimir e ser campeão. Sim, por um lado é verdade, ou seja, o resultado acaba por não ser significativo, mas de toda a maneira, ah, pronto, fica agora em aberto a possibilidade de ter uma boa prestação nos playoffs, quanto aos sub-19 que eu não mencionei, ah, acho que é mau demais, ainda para mais gente jovem que está, está a começar no futebol, começa a cheirar esta coisa do futebol profissional e de olhar para isto a tempo inteiro e de apostar forte na modalidade e no seu futuro. Péssimo. É uma péssima demonstração daquilo que tem que sobreviver e passar para se ingrar no futebol. Pedro, passo-te a palavra para perceber também como é que viste esta semana das equipas e das modalidades e pronto, vem de facto sobre o sub-19 eh, em particular, onde foi mal demais, mal demais. Sim, mas eu começo com não poderia deixar de ser pelo futebol feminino, que foi, o grande feito deste fim de semana, a conquista do Campeonato Nacional da Segunda Divisão e automaticamente a subida à Primeira Liga, à Liga BPI, o grande objetivo da temporada do Foco do Porto, um campeonato praticamente imaculado do Futebol Clube do Porto. Parabéns à equipa técnica, à direção que fez uma aposta nesta secção com sucesso, um projeto que iniciou a época passada, subimos a terceira para a segunda, estamos a fazer uma grande temporada, já com a subida à Primeira Liga e também com uma presença na final da Taça de Portugal. Vamos jogar também a final da Taça F Porto contra o Valadares, uma temporada em cheio para o futebol feminino Foco do Porto. Seguir-se-ão novos desafios na Liga BPI, um desafio bem maior, bem diferente. O Foco do Porto estará na primeira divisão e não estará para competir, estará para ganhar, estará para dar luta aos seus adversários, estará certamente para acabar com a hegemonia do Benfica, que dura há muitos, muitos anos, há anos a mais, e portanto o Foco do Porto chega à primeira divisão e vai chegar à primeira divisão para os derrotar, para derrotar o Benfica, e tem que ser esse o desígnio do Foco do Porto. O nosso presidente André Vilas Boas já deixou essa nota numa ocasião ao presidente do Benfica, que tem passeado na Liga Feminina. É hora de avisar, o passeio acabou, o Foco do Porto chegou e as coisas no futebol feminino a partir da próxima época vão mudar, porque com o Foco do Porto é competição, certamente o Benfica pode ganhar, mas passear não vai. E portanto, dar os parabéns à nossa equipa, às nossas atletas, ao Daniel Chaves em particular, ao José Luís Ferreira que pela liderança deste projeto, e esperemos que na próxima época lá estaremos para dar luta a esse adversário e para lutar pelo campeonato nacional. Relativamente àquilo que se passou no sub-19, pronto, o Nuno já ilustrou aqui de forma perfeita o que é que aconteceu, fez-me aqui um favor a mim mesmo para eu me conter das palavras, ele já disse tudo. O Foco de Porto foi roubado, foi-se negado de conquistar o título nacional no sábado,
contra o seu maior rival em sua casa, são 3 golos do Benfica irregulares, 2 penaltis que não existem, um terceiro golo em que há uma falta escandalosa sobre o António Nikolov, toda a gente viu no estádio, menos o ser árbitro, uma vergonha autêntica, um escândalo. O árbitro da Falta de Santarém, o Sr. Hugo Silva, vamos ver o que é que vai acontecer à carreira desta nova estrela da arbitragem, vamos ver os próximos passos deste árbitro. Fez um grande trabalho, digno de novas oportunidades e de novos desafios, se calhar até mais altos. Veremos o que é que vai acontecer à carreira deste árbitro de Santarém, que, volto a dizer, impediu que o Foco do Porto se sagrasse campeão neste sábado. Certamente não vai impedir do Foco do Porto se sagrar campeão nacional sub-19. O Foco do Porto é a melhor equipa, tem uma vantagem confortável, tem 3 jogos para ganhar um, e eu acredito que já no próximo fim de semana vamos eh, fechar este campeonato em Leiria e vamos ganhar, e certamente vamos festejar esse título que também já nos foge há algum tempo, portanto, não, a não ser que o Sr. Hugo Silva apareça agora todos os jogos, também pode haver essa possibilidade. Não sei se é possível ele agora arbitrar todos os jogos do Porto até ao final do campeonato. Aí já vimos que tudo é possível com ele arbitrar, portanto, inventar penaltis, não marcar faltas ao guarda-redes, portanto, tudo é possível. Mas eu creio que, como isso não vai acontecer, o Porto vai se sagrar com toda a justiça campeão nacional de sub-19. Passo para o Hockey Patins, com uma vitória muito importante em Braga. Já aqui tinha falado a semana passada, o empate do Sporting contra o Benfica permitiu-nos ascender ao segundo lugar. Faltavam 2 jogos, um jogo em Braga difícil, o Braga é quinto classificado do campeonato neste momento, tem feito uma temporada muito boa, entrou bem melhor na partida, chegou a estar a ganhar 4-1, o Porto reduziu antes do intervalo para 4-2, mas uma segunda parte esmagadora da nossa equipa. Um resultado de 11-4, marcamos 10 golos consecutivos, um show do Carlo Di Benedetto na segunda parte e uma vitória importantíssima para o nosso clube, que mantém assim o segundo lugar, e agora na última jornada, no próximo fim de semana, contra os Carvalhos, em casa, uma equipa que já desceu, temos que ganhar, temos que segurar esse segundo lugar importante no play-off, e que nos permite ter esse fator casa, não só naturalmente na primeira eliminatória, nos quartos de final, mas também na meia final, que se prevê, vamos ver, mas tudo indica ser contra o Sporting, que este fim de semana ganhou a taça de Portugal. Relativamente ao handball, uma vitória em Águas Santas, pronto, num campeonato que está perdido, como bem disseste, Daniel, já todos sabemos. Há um segundo lugar para garantir, era importante ganhar em Águas Santas, há um pavilhão sempre difícil, uma equipa competitiva. O Porto passou com distinção este teste, uma vitória clara, expressiva, até confesso que não estava à espera de uma vitória tão folgada, mas parabéns à equipa, foi um excelente triunfo, e agora temos um desafio importantíssimo da nossa temporada, que é os quartos de final da Liga Europeia com o Melsungen. Vamos jogar amanhã na Alemanha, temos depois na próxima semana a segunda mão no Dragão. Era importante chegarmos à Final Four da Liga Europeia para, digamos assim, não é salvar a temporada, porque o objetivo do Foco do Porto é ser campeão nacional, e sem esse título, a não ser que ganhamos a Liga Europeia, mas isso também me parece difícil, tendo em conta as equipas que não estão em prova. Mas ir a uma Final Four da Liga Europeia, digamos assim, que poderia ser aqui o mal menor nesta temporada do handball do Futebol Clube do Porto. Relativamente ao voleibol feminino, uma semana muito boa. Um quinto jogo contra o Benfica, no Dragão Arena, conseguimos ganhar, finalmente, nessa série de 5 jogos, uma primeira vitória em casa de uma das equipas, fomos nós, na negra, não podia deixar de ser, não podemos deixar de passar a oportunidade de nos apurarmos para a final em nossa casa, por todos os motivos, porque jogamos em casa, porque somos a melhor equipa, porque somos superiores, dominamos a temporada de fio a pavio, a equipa deu uma excelente resposta, tremeu ali um bocadinho no terceiro set, tinha sido uma tradição nesta eliminatória, o Porto nos terceiros sets vacilar, voltou a acontecer, mas no quarto set uma grande resposta, e conseguimos fechar a partida e conseguimos nos apurar para a final essa que já começou ontem à noite no Dragão Arena, com 3-0, frente ao Braga, uma grande vitória, uma vitória clara, inequívoca, estamos na frente, na final, faltam 2 vitórias para voltarmos a ser campeões nacionais, para recuperar esse título que nos fugiu a época passada. Jogamos agora no dia 1 de maio, sexta-feira, feriado, às 4 da tarde, no pavilhão de Braga. Uma vitória deixa-nos com 3 match points para 3 match points, não, 3 championship points, digamos assim, para fechar o campeonato. Vamos ver.
provavelmente vamos ter apoio em Braga, assim esperamos. Os nossos adeptos também serão importantes a ajudar a equipa. Acredito que vamos ganhar e acredito que podemos até fechar esta final com 3-0. Temos qualidade para isso, temos equipa para isso, temos plantel para isso, e é nisso que temos que apostar. A equipa B, uma derrota por 3-0 contra o Penafiel, um jogo marcado, infelizmente, por mais um erro individual que nos foi muito custoso, com aquele penalti na primeira parte feito pelo Caio Henrique. Já não é a primeira vez que temos uma grande penalidade feita pelo Caio Henrique, exatamente da mesma forma, falhar uma cabeçada e dar a bola com o braço aberto. Pronto, a acabar a primeira parte, o Penafiel marca 1-0 num jogo em que o Porto até estava a equilibrar e até a ser superior na maior parte do tempo. Depois, na segunda parte, o Porto foi para cima, tentou empatar, podia tê-lo feito. O Bernardo Lima tem lá uma ótima cabeçada, e por pouco não faz golo. Depois o Zé Leite, que entrou fresco na segunda parte, acabou por fazer 2 golos, 3-0. Uma derrota que acaba, acho eu, por ser mais pesada do que aquilo que foi a produção das duas equipas, mas é o que é. Portanto, o Porto mantém a sua posição mais ou menos ali a meio da tabela, um campeonato seguro, isso nada muda. Deixo para último o basquetebol, porque os últimos são os primeiros, mas precisamente porque acho que o que a equipa de basquetebol do Foco do Porto está a fazer é demasiado mau para mostrar algum lugar de destaque. Uma derrota vergonhosa contra o Jogueira, em casa, mais uma, esta temporada. Já não há palavras. Se eu diria que não esperava ver o suficiente para ver uma equipa sénior do Foco do Porto perder contra uma equipa sénior do Vasco da Gama, diria que também não esperava viver o suficiente para no mesmo campeonato ver uma equipa sénior do Foco do Porto perder 2 jogos com uma equipa sénior do Jogueira, mas isso aconteceu na mesma época. É verdadeiramente vergonhoso, mais uma derrota que deve envergonhar toda a equipa, os jogadores, equipa técnica, toda a secção, para que o Jogueira não lembrar ninguém. Felizmente, e por mérito do Sporting de Braga, que foi ganhar ao Avar, o Porto, por milagre, manteve o terceiro lugar da classificação e vai assim para os playoffs. Vai jogar agora com o Imortal nos quartos de final. Vamos ver o que vai acontecer. Já tudo é possível. Eu diria que isto é como tirar uma moeda ao ar. Como disse o Nuno bem, vamos ver. O Porto é favorito, mas nunca se sabe. Quem perde com o Vasco da Gama, quem perde com o Jogueira, pronto, não sabemos. Espero ter uma agradável surpresa no final da temporada com o Porto campeão nacional. Duvido, sinceramente, duvido muito, mas pode acontecer. Começam os playoffs, começa tudo do zero, é o que os playoffs têm. Portanto, o que aconteceu para trás não conta para nada, tudo começa do zero. Veremos se temos essa agradável surpresa no final da época. Duvido muito, mas é como disse o Nuno e bem, isto é tirar uma moeda ao ar e vamos ver o que é que vai dar. Tudo é possível. Acho que podemos ser campeões nacionais, como podemos ser eliminados pelo Imortal agora na primeira ronda. Pronto, esta equipa já provou ser capaz do melhor e do pior. Infelizmente, mais vezes do pior do que do melhor, mas cá estaremos para ver. Temos agora no fim de semana também, já quinta-feira, em Gondomar, os quartos de final da Taça dos Santos. Jogamos contra o Oliveirense, é uma competição, é a Taça da Liga, portanto tem esta designação, Taça dos Santos. Se ganharmos, temos meia final marcada contra o Benfica. Vamos ver no sábado, se passarmos ao Oliveirense, jogo é quinta-feira às 9 da noite. Vamos ver, é em Gondomar. Contamos ter apoio, como é habitual naquele pavilhão. Esta competição tem-nos fugido, já 2 finais consecutivas perdidas, uma contra o Benfica, outra contra o Oliveirense. Vamos tentar ganhar, vamos dar tudo para isso, mas é como digo, aplica-se o mesmo que se aplica ao campeonato. É tirar uma moeda ao ar e ver o que é que vai acontecer. Não é difícil perspectivar. Sinceramente, esta equipa é completamente de luas, é uma roleta russa. Infelizmente, como disse, com mais vezes pior do que melhor, mas vamos acreditar, é o melhor que podemos fazer e apoiar, naturalmente, cala isso sempre. Exatamente, e depois fazer o julgamento no final daquilo que se passou na modalidade e eventualmente tentar melhorar para o futuro, Sim, sim, porque isso, de isso facto. obviamente, se fosse o Porto for campeão, tudo aquilo que temos dito ao longo da época acaba por se esfumar e não contar para nada. Mas independentemente disso, independentemente do Porto se poder sagrar campeão no final da temporada ou até ganhar a Taça dos Santos, não pode perder com o Vasco da Gama, não pode perder com o Jogueira, muito menos em casa. É mal demais, é vergonhoso. Estamos a falar de orçamentos de 3 ou 4 milhões de euros do Futebol Clube do Porto para orçamentos de 100 e tal, 200 mil euros, 300 mil euros. É absolutamente ridículo, é vergonhoso.
É um insulto ao Futebol Clube do Porto perder estes jogos. Peço desculpa usar estas palavras e estar a ser tão duro, mas tem que o ser. Não é compreensível como é que uma equipa sénior do Futebol Clube do Porto perde contra equipas que tenham jogadores que ganham salários de 400 euros, 500 euros. Quem conhece a realidade do basquetebol português sabe daquilo que eu estou a falar. É absolutamente vergonhoso. Acho que deviam decorar de vergonha os profissionais que estão na secção de basquetebol do Futebol Clube do Porto. Peço desculpa, mas isto não é admissível. Perder contra equipas com o Jogueira, como o Vasco da Gama, com todo o respeito que essas equipas me merecem, não é admissível. É uma vergonha. Independentemente de depois no fim sermos campeões, mas isto não pode acontecer. É algo que necessariamente vamos ter de melhorar. Espero que a equipa consiga se concentrar nos playoffs e veremos qual será o resultado final. Passamos para a rúbrica em nome próprio, e aqui volto a dar a palavra ao Pedro, porque haverá alguém de Mirandela que tu gostarias de mencionar. Sim, gostaria de falar do Rui Borges. Eu hoje não é nome próprio. Falar do Rui Borges, não só bem do Rui Borges, mas o Rui Borges, pronto, é uma pessoa que é um treinador de Sporting, como todos sabem, e é uma pessoa que eu até admiro, e sendo totalmente honesto, é uma pessoa que teve uma carreira modesta como jogador de futebol, portanto praticamente desconhecido, como treinador fez o seu trabalho, apareceu em destaque no Vitória de Guimarães, fez um excelente trabalho, chegou ao mais alto patamar do campeonato português. Quando digo mais alto patamar, é jogar num grande, treinar num grande, digamos assim, lutar pelo título. E é meritório, teve sucesso, e eu sinceramente revejo-me neste percurso de alguém que vem, não diria do nada, mas vem de um meio difícil, de um meio, eh, não vem de Lisboa, portanto vem de uma zona desfavorecida, é um underdog do futebol, da sociedade, e consegue se afirmar e acaba por vingar. Eu acho que isso é meritório, é algo com que nós nos vamos rever, e acho que é de saudar. Agora, eu lamento é que o Rui Borges se esteja a deixar contagiar por uma síndrome, que é uma síndrome que se vive já há algum tempo, muito, muito fruto daquilo que é a realidade do clube que o Rui Borges representa, que é a sua entidade patronal, que é o Sporting, que é um bocado aquela síndrome que nós todos vamos conhecendo, que nós podemos dizer que são os novos ricos. Há pessoas que são os novos ricos, são pessoas que, pronto, por uma razão ou outra, têm alguma sorte na vida, ou sai-lhes uma lotaria, um Euromilhões, ou herdam qualquer coisa, pá, têm uma sorte na vida e pronto, e passam de uma vida complicada, difícil, para uma vida abastada, e depois, em vez de serem humildes e saberem de onde vêm, não, são os novos ricos, são os maiores. Portanto, isso é um bocado o que se passa no Sporting. O Sporting é um clube que foi a chacota desportiva nacional durante muitos anos. É um clube que teve dois períodos, praticamente 19 anos, quase com 3 anos ali de interregno, portanto, com dois campeonatos ganhos, um pelo Agostinácio e um pelo Boloni, mas o Sporting em 40 anos ganha dois campeonatos. Portanto, foram humilhações atrás de humilhações. O Sporting chegou a estar a caminhar para a belenização. Era um clube que era gozado por toda a gente, portanto, há que dizê-lo. Perdeu uma final europeia em casa, com uma festa montada, ficava em segundo lugar com o Paulo Bento e festejava. A Anedota nacional, ficou em sétimo lugar no campeonato. Quer dizer, o Sporting era a anedota nacional. E agora que está num momento de sucesso, pronto, que esperamos nós seja temporário, e eu tenho essa esperança, que o Sporting em breve voltará para o seu lugar e voltará para a insignificância desportiva no qual o futebol diz respeito, que é o apanágio do Sporting nos últimos 40 anos. Mas o Sporting agora, muito através daquilo que é o seu presidente e da postura de alguns dos seus adeptos, representados obviamente na comunicação social, são um bocado os novos ricos. Portanto, apareceu-lhes agora aqui este milagre, ganharam um bicampeonato, não sabiam o que era isso há 70 anos ou 80 anos, já não me lembro, ninguém se lembra, portanto já estão todos mortos, quem se lembrava disso, e portanto são os novos ricos, portanto são os maiores, e acho que o Rui Borges está-se a deixar contagiar por isso. Acho que o Rui Borges, sinceramente,
entrou no Sporting com uma postura correta, com uma postura séria, porque eu, sinceramente, acho que ele é uma pessoa séria e acho que ele é uma pessoa correta. Sinceramente, eu tenho que o dizer, só que está-se a deixar contagiar por aquilo que é a síndrome do Sporting, por aquilo que é a síndrome do presidente do Sporting e, portanto, nas últimas semanas tem dito disparate atrás de disparate, tem deixado a humildade no balneário e tem tido uma postura que eu acho absolutamente ridícula e lamentável. E eu queria dizer ao Rui Borges, ele não vai ouvir isto, mas se ouvir, acho que o Rui Borges devia de ter mais calma e devia ter mais cuidado naquilo que diz. Porque se o Rui Borges não ganhar, e já sabemos que este ano vai ganhar a taça, porque a taça lhe foi entregue, ou vai-lhe ser entregue, ou já foi entregue, portanto foi ganha por decreto, mas se o Rui Borges não ficar pelo menos em segundo lugar, o que lhe vai acontecer no Sporting é que vão-lhe pegar numa malinha, vão-lhe pôr uma malinha à porta e vão-no mandar para Mirandela outra vez. Portanto, o Sr. Rui Borges, que agora está como o grande defensor do Sporting, como o manto verde, o homem da canja, como quase candidato a ganhar o prémio de maior sportinguista de todos, devia ter humildade, devia ter mais calma, devia ter saber de onde veio, não se devia deixar iludir e preocupar-se em fazer o seu trabalho, porque no dia em que o Rui Borges não cumprir com os objetivos, e isso parece que está muito perto de acontecer, o que o Sr. Frederico Varandas vai fazer, já se percebeu que não lhe quer renovar o contrato, é dar um chutinho no rabo e mandá-lo de volta para onde ele veio. E aí eu quero ver o que é que o Sr. Rui Borges vai dizer, ou o que é que o Rui Borges vai fazer. Portanto, este segmento aqui, esta semana, era mais dar essa nota, dizer ao Rui Borges para saber de onde é que veio, para voltar às origens, para não se deixar embandeirar em arco, porque no dia em que as coisas lhe correrem mal no Sporting, ele vai ser corrido como os outros foram, como todos foram. E, portanto, o seu Rui Borges tenha calma, que tem tido uma postura muito agressiva, principalmente para o treinador do Futebol Clube do Porto, para o Farioli, tem faltado ao respeito ao Farioli de forma até um pouco sonsa. O Sr. Rui Borges que não se deixe infectar pelo síndrome dos novos ricos, que mantenha a humildade, que mantenha a calma, que saiba de onde veio. É meritório o que ele fez no futebol, é muito meritório o percurso dele, mas que ele esteja sempre ciente que no dia em que ele falhar os objetivos, em Lisboa, vão mandá-lo de volta para Mirandela. E é o que fazem a toda a gente. No dia em que alguém de fora deixe de ser útil, essas pessoas são corridas. E é o que vai acontecer ao Rui Borges, tanto é que o presidente do Sporting parece estar com dificuldades ou está a fugir ao tema de lhe renovar o contrato. Pois está, porque ele sabe que se não ficar em segundo lugar, se calhar o Rui Borges vai dar uma voltinha e não faltam aí treinadores a querer entrar para o Sporting. Eles andam aí a rondar e a cheirar. E portanto o Rui Borges tenha calma, volto a dizer, seja humilde, que volte às origens, que volte às raízes e que não se deixe iludir, porque o Rui Borges hoje está no topo, mas amanhã pode estar de volta ao Guimarães, ou ao Mirandela, ou outro clube de menor dimensão, e eu aí quero vê-lo a falar de canjas e a falar de mantos verdes com a arrogância e a subserviência à sua entidade patronal, como tem falado nas últimas semanas. Ah, de facto, particularmente em Lisboa, é muito rápido meterem os patins às pessoas. E particularmente pessoas que não são de Lisboa. Claro, Ah, é importante mencionar isso. Naturalmente que o Rui Borges terá a fazer o seu melhor em defender a sua entidade patronal, mas é muito rápido colocarem no andar. A ele ou qualquer outro. Como nós temos experiência, ele certamente já terá visto esse tipo de coisas em momentos anteriores. Portanto, eu penso que não lhe estamos a dar nenhuma novidade. Nuno, não sei se gostarias de acrescentar a este tema. E eu até destacaria esta ideia que o Pedro mencionou, que é muito rápido se põe a mandar embora as pessoas. E ele depois ficará naturalmente com essa marca para toda a carreira. Era exatamente por aí que eu queria dar a minha opinião. Vamos lá ver um bocadinho do percurso do Rui Borges. O Rui Borges chega ao percurso no Sporting. O Rui Borges chega ao Sporting a seguir ao João Pereira. Depois dos jogadores, ou passou na comunicação social, que os jogadores do Sporting se sentiam abandonados pelo Ruben Amorim quando ele foi para o Manchester United.
um bocado de um balneário com uma parte do balneário em convulsão, um Gyökeres que parece que não queria jogar, depois queria sair, depois já não queria sair, por aí fora, e o Rui Borges apanha isso, apanha um conjunto enorme de lesões, também se calhar fruto daquilo que eu acho que ele é menos bom, que é gerir plantel, e acaba a ser campeão. Contra aquilo que era previsível, acaba a ser campeão e, para além disso, consegue arrancar bem a época no Sporting, ali um outro resultado menos bom, especialmente o jogo em casa com o Porto, mas consegue fazer com que o Sporting esteja a lutar neste momento pelo segundo lugar e quase um campeonato até ao fim. Na final da taça, fez uma Liga dos Campeões muito boa. E mesmo assim, vamos retirar este resultado do Aves. A semana passada já se falava que o Rui Borges ia sair. Aliás, eu acho que eu comecei a ouvir falar do Rui Borges sair antes mesmo do jogo com o Arsenal. Isto porquê? Porque ele não é de Lisboa, ele é da província, tem um sotaque que não se coaduna com alguns dos betos do Sporting, e isso para eles é um bocadinho vergonhoso, ter um treinador da província e com um sotaque transmontano no seu clube. Não se recordam que o Ruben Amorim foi campeão no ano a seguir ficou em quarto lugar e nunca foi posta em causa a sua continuidade. Porquê? Porque é um menino bonito de Lisboa. E o Rui Borges sente isso, e é por causa disso que o discurso dele começou a afinar de forma diferente, e neste caso acompanhou-se sempre, ou melhor, começou a acompanhar, desde há umas semanas para cá, sempre o discurso do presidente do Sporting, porque se repararem o ano passado, o Rui Borges não era assim. Podem dizer, porque o Porto também não estava na luta pelo campeonato. Pois é, mas no início da época estava, na mesma, e nós não assistimos ao Rui Borges assim como estamos a assistir ao Rui Borges, passado umas semanas depois do início do ano, a mudar o seu discurso, porque ele próprio, já se calhar em fevereiro ou março, começou a sentir, ou eu começo a ser adorado pelos meus adeptos, começo a ir de encontro àquilo que eles querem ouvir, ou então não vou durar aqui muito tempo, porque eu acredito que mesmo que o Rui Borges cumprisse mais os objetivos do Sporting, por exemplo, se fosse soltar para o campeonato até ao fim, muito provavelmente também ia embora na mesma, porque ele nunca foi bem querido lá, e, na minha opinião, ele só tem tido este discurso para agradar a quem está acima dele e quem está ao lado dele, porque não conheço o Rui Borges assim. Claro, só conheço o Rui Borges desde o tempo de Guimarães, mas tive o exemplo do ano passado em que ele não era assim no Sporting. E tive o exemplo também no início desta época que ele também não era assim. Por isso eu acho que o Rui Borges está, é como diz o Pedro, ele diz que ele fala por ele naquele clube, mas eu acho que isso é mentira. Ao ponto de ele neste último jogo falar do tal manto verde que tinha acontecido não só no jogo do Sporting na Vila das Armas, mas também na Amadora, ou seja, eu não sei de nenhum caso que aconteceu na Amadora, no jogo do Porto. E ele nem sequer tinha tempo a ver o jogo, porque quando o jogo do Porto acabou, ele supostamente estava no aquecimento da equipa para começar o jogo na Vila das Aves, a não ser que ele estivesse mais atento ao jogo do Porto que ao jogo da sua própria equipa, e isso justifica se calhar o porquê de ele ter perdido, ou ter empatado, que eu não me acredito que isso tenha acontecido. Ele disse aquilo que disseram para dizer, ou aquilo que ele sabe que queriam ouvir. Mas a realidade é que foi algo completamente furado, e é porque ninguém percebeu o que é que ele queria dizer com o Amador. Ou não, desculpa lá, ou então, como ele já disse no outro jogo, que não vê os lances no tablet, se calhar o tablet do banco estava a dar o Estrela da Amadora a Porto. Se calhar o que ele estava a ver no tablet não era o jogo, o Aves Sporting, porque ele já houve uma altura que houve um lance, um dos escândalos a favor do Sporting, já não sei qual foi, que eles são tantos, que ele disse, não consegui ver, pronto, ele se calhar não viu, se calhar no tablet também estava a ver o Estrela da Amadora a Porto, foi por isso que ele estava conhecedor do que se passou na Amadora, embora não saiba ao que é que ele se refira. Se calhar nem ele próprio sabe. Pois, É o eu mais acho que é certo. mais isso. Ele deve ter puxado para trás, mas a realidade é que ele, no final da primeira parte, tomou a posição do Yulman e foi falar com o árbitro de uma forma muito intempestiva, que nem é dele, nem costuma ser ele. E aí sim, eu sei que o Rui Borges, pelo menos, ele não aparenta ser esse tipo de treinador, mas o que ele fez foi transformar-se no Yulman. O Yulman não estava em campo, ele só faltava ter a braçadeira e fazer o que o Yulman costuma fazer. É, Acho que ele desespero a falar mais alto, é, quem já lhe porque ele percebeu, só vai já embora. percebeu o que é que vai acontecer e portanto o desespero começa a falar alto e portanto ele já vai a meio do campo, já manda bico. Acho engraçado, nem um cartão amarelo, penso eu, acho que não estou equivocado, pai não, Eu Daniel? acho que ele não Estás Penso leva. que não. atento mais a esses Não detalhes, nem um reparei, cartão amarelo, Mas pai o não? Yulman sinceramente, também não leva, É por isso. incrível, a dualidade de critérios, basta ver o Lino Godinho
esta época já foi mais vezes expulso do que será expulso na vida toda dele, a partir do momento que saia do Porto. Todos os jogos é expulso, ainda agora na Amadora, levantou-se do banco no lance, levou logo um cartão vermelho. O Rui Borges, no final do jogo, portanto, é que isto nem é, é que no momento do jogo, às vezes há reações, uma falta, uma pessoa levanta-se do banco, no calor do momento, acontece. Não, o jogo estava, foi no intervalo, creio eu, não estava a decorrer, ele foi lá conscientemente, falou com o árbitro, discutiu, mandou vir, nem um cartão amarelo lhe conseguiram mostrar. É inacreditável a dualidade de critérios. Se fosse alguém com o símbolo do Foco do Porto a fazer aquilo, tinha sido imediatamente expulso, como acontece. Portanto, o Henrique Monteiro já foi expulso para aí meia dúzia de vezes, o Luís Godinho a todos os jogos, o Lúcio Gonçalves já foi expulso, na equipa havia o Paulinho Santos também já foi expulso N vezes, só falta nos expulsarem o Jardel, o técnico de equipamentos. Toda a gente no banco do Porto é expulso. É absolutamente inacreditável. E é interessante que nós, por exemplo, vemos, é raro, mas às vezes acontece, treinadores a mal acontece o intervalo, ou mesmo um bocadinho antes do intervalo, disparados para o balneário, porque, pronto, querem pensar alguma coisa para dizer à equipa, querem compor a estratégia para a segunda parte, mas neste caso foi exatamente o contrário. Com um empate no fim da primeira parte, o Rui Borges decide retirar tempo para ir pressionar o árbitro. Portanto, foi essa a sua intenção naquele momento. E de facto é um pouco aquilo que vocês disseram, já havia ali um tónico de algum desespero e frustração, que certamente não será muito bem dele, mas que acabou por se notar naquele momento. Fica a nota de facto, primeiro, novamente, e para os mais portistas que nos seguem, nós vamos estando atentos a este tipo de circunstância, a esta situação de dualidade de critério. E há a possibilidade de nós olharmos para aquilo que é feito ao Futebol Clube do Porto de forma muito diferente daquilo que é feito aos outros clubes. Mas, Carlos, vamos olhar para aquilo que é o futuro, particularmente o próximo sábado. Antes de mais predictor.app, a hipótese de ganhar prémios com palpites grátis nos resultados do Futebol Clube do Porto à boleia do nosso parceiro Betano. O registro é gratuito e podem desde logo começar a participar. Ainda existem 3 jogos para terminar a temporada, por isso ainda existe possibilidade de participar. No fim de semana, recepção ao Alverca, a equipa terá a oportunidade em muito tempo de preparar esta partida durante uma semana, portanto, há folga, segunda-feira houve folga, terça-feira começa a preparação, mas independentemente disso, existe mais tempo do que aquilo que nós vimos desde há imenso tempo, onde quer no mês de abril, quer no mês de março, sempre tivemos 2 jogos por semana, ou uma interrupção das seleções, e portanto o Farioli vai ter a oportunidade de participar, aliás, de preparar, peço desculpa, este jogo com mais calma. Sábado às 20h30, o Alverca ocupa o nono lugar, está relativamente confortável na Liga, venceu o Arouca em casa na última jornada. Historicamente para a Liga, já tropeçamos frente ao Alverca, anteriormente, mas o histórico é manifestamente favorável. Vitória por 3-0 em Alverca na primeira volta, portanto, boas indicações. Um momento em que faltam-nos apenas 3 pontos, fruto do resultado na Vila das Aves, e por isso as coisas invertem-se um pouco. Ou seja, nós acabamos por, neste momento, estar a fazer contas para o Benfica, que joga 2 horas antes, frente ao Famalicão, em casa do Famalicão, em vez de estarmos a fazer contas para o Sporting, que pode acabar no terceiro lugar. Mas ficamos aqui no Futebol Clube do Porto. O Zaidu neste momento está lesionado, não sabemos se ele poderá estar disponível no sábado, ao momento em que estamos a gravar. Estava em treino condicionado até ao jogo no Estrada da Amadora. Faltam 3 pontos. Nuno, começo por ti. Aquilo que vês para esta partida é um pouco como aquilo que mencionámos frente ao Estrela da Amadora, é o all-in e provavelmente, esperamos nós, naturalmente, o último all-in da temporada, no sentido de fecharmos este ciclo e de conseguirmos matematicamente garantir o Campeonato Nacional. É aquele jogo que todos querem estar, que todos querem jogar, que todos querem fazer parte, mas na realidade vai ser um jogo muito difícil.
Já se fala na festa do título e que não vai, já, as pessoas já estão desiludidas porque não se festejar no sábado, ter que esperar mais 15 dias para ir aos aliados. É pá, nós temos a ganhar o Albergue e isso é que é importante. E depois o tempo para os festejos, temos meses para festejar até o início da próxima época. Não precisa ser tudo já em cima do joelho, porque na realidade o Alverca não vai ser uma equipa fácil. Foi uma equipa acessível na primeira volta, porque o Porto estava numa forma que não está agora, temos que lembrar disso. E o próprio Alverca não tinha lá dois jogadores que são muito importantes, que era o Chiquinho e o Sandro Lima, que são, se calhar, neste momento, dois dos melhores jogadores do Alverca. Na primeira mão jogou aquele ponta de lança estrangeiro, que eu já não recordo o nome, o número 9 deles, e não tem nada a ver com o Sandro Lima. O Sandro Lima é um jogador muito chato, e o próprio Chiquinho, juntamente com o Lincoln, vão tentar fazer gato de sapato da nossa defesa, que eles têm pezinhos para isso. Eh, eu acho que defensivamente pode ser um jogo ao nível do que tivemos com o Estrela da Amadora, ou seja, a equipa tem que estar melhor do que esteve com o Estrela da Amadora. Não são jogadores tão rápidos, como por exemplo é o Marcos, o Estrela da Amadora, mas são jogadores que têm pezinhos muito interessantes, como por exemplo também tem o Rodrigo Pinho, mesmo não sendo um jogador muito rápido, já tem alguma idade, conseguiu fugir aos nossos centrais e mandar uma bola ao poste. Eu acho que a nossa equipa tem que ser muito concentrada e também temos que nos lembrar que esta equipa já noutros momentos demonstrou a sua, se calhar, a falta de maturidade. Eu não vou dizer imaturidade, mas falta de maturidade. Por isso a equipa tem que estar muito concentrada, os adeptos têm que apoiar muito a equipa, não querer festejar antes do tempo, porque vai ser um jogo difícil contra uma equipa que vem aqui para fazer parte do campeonato também, uma equipa que pode ter aqui, se calhar, o jogo, não diria o mais importante, porque eles acabaram por cumprir os seus objetivos durante a época, mas ser o jogo que pode ficar na memória, porque, por exemplo, se daqui a uns anos se lembrarem, por exemplo, que o Porto no Dragão não ganhou o título porque o Alberca lhes fez frente, é muito mais relevante no futuro de um clube do que dizer, olha, ele conseguiu uma manutenção. Por isso este jogo é um jogo que os próprios jogadores vão querer jogar com uma ambição que é muitas vezes a mesma ambição que os nossos jogadores têm na Liga dos Campeões. Este jogo vai demonstrá-los, vai colocar todos os olhares em cima deles e não tenham dúvidas que o Alverca vai tentar por tudo não nos deixar ser campeões neste jogo, até porque também por uma questão de honra para eles. A nossa equipa só tem que fazer uma coisa, a nossa equipa só tem que se focar no seu jogo, tem que se focar na força que nós temos na nossa defesa, no nosso meio campo e no nosso ataque. Aqui confio muito no Dennis Gould, que ele continua a fazer as exibições que tem feito e este crescimento que está a ter, porque é um jogo muito importante. Podemos ser campeões, podemos recuperar um título que é nosso por mérito, que é nosso por direito e que já nos anda a fugir há algum tempo. E se isso acontecer, é um prémio para esta direção que teve a coragem, como eu disse anteriormente no podcast, de alterar a estrutura que estava montada há um ano, e eu acho que isso foi o momento fundamental desta época, ou seja, antes da época começar, a alteração que houve na estrutura do futebol foi fundamental para este resultado que todos nós esperamos que venha a acontecer no, ah, no próximo sábado. Eu diria que ele vai manter a mesma defesa que manteve, o meio campo e o ataque, acho que vai ser, como tu costumas dizer, a equipa de gala. Eu só tenho ali dúvidas na possibilidade de jogar com o Alberto e com o Martim, porque tecnicamente o ataque do Tondela é muito bom e eu não sei se mantinha a defesa que, por exemplo, tinha jogado nos jogos grandes, ou seja, retirando o Tiago Silva, metendo o Kivior no meio e o Martim à esquerda. O Martim pareceu que já estava mais ou menos recuperado mas estes jogadores merecem, este treinador merece, este público merece, esta direção merece e os nossos adversários também merecem que nós sejamos campeões este ano. Por isso é o jogo perfeito para isso e depois temos mais jogos pela frente para festejar. Vamos ver até que ponto é que a equipa se apresenta na máxima força. Eu acredito que o Martim parecia um bocadinho ainda, vou dizer limitado, mas não parecia Não 100% estava ainda, mas eu recuperado acredito, frente ao Estrela da Amadora. mas já estava melhor do que aquilo que eu esperava que ele estivesse. Não, acho que ele não estava Compreendo. em condições absolutamente algumas para começar o jogo. É porque ele lá doeu com o Marcos e que ele se calhar aos 20 minutos já saiu lesionado, mas acho que ele apareceu melhor no final do jogo, pelo menos fisicamente, porque ele teve lá 2 ou 3 lances estava desconcentrado, fisicamente melhor do que aquilo que eu previa, por isso eu acho que no final desta semana pode estar melhor.
Vamos ver, exatamente, vamos ver, com expectativa, no sentido de o Fariolita também ter mais opções para as laterais, naturalmente que a fadiga poderá não ser tanta, hum, quando olhamos para o jogo frente ao Estrela, e aqui com alguns dias para recuperar, de toda a maneira será sempre importante para o Farioli ter essa opção. Pedro, passo-te a palavra no sentido de perceber também como é que vês este jogo frente ao Alverca. Estamos muito próximos do objetivo, está, digamos, nas nossas mãos, nos nossos pés. Ganhar em casa ao Alverca e garantir o campeonato nacional. Sim, é uma oportunidade de ouro para fecharmos este campeonato em casa, no sábado, no dia 2 e com o simbolismo que esse número tem e que representa para o Foco do Porto e principalmente para a temporada atual do Foco do Porto, com a perda do nosso capitão, do nosso bicho, Jorge Costa, poder fechar este campeonato nacional no dia 2 é cheio de simbolismo, é uma oportunidade fantástica para o Foco do Porto, para a equipa, para todos os desportistas e acredito que no sábado teremos um grande ambiente no estádio, em torno do estádio, um ambiente de grande expectativa e acredito mesmo que vamos fechar este título, este campeonato tão merecido, tão justo e estou mesmo expectante para que no sábado possamos ganhar e depois de ganhar, aí sim festejar esse campeonato e ter ainda mais 2 jogos para prolongar a festa até ao final do campeonato. Como disse bem o Nuno, é importante pensar e estarmos cientes que o campeonato não está ganho e que é preciso ganhar primeiro e depois fazer a festa. Eu saliento as notícias que vieram à baila hoje relativamente àquilo que é a programação da eventual festa, deixa-me contente. O clube aparentemente não está a prever nenhum cenário de festa, não está prevista nenhuma ida à Avenida dos Aliados no sábado, não está prevista a entrega da taça no sábado, até porque também existem contingências de outras ordens, relativamente àquilo que também é a programação da Federação Académica do Porto, da queima das fitas, no caso a serenata, portanto não está prevista nenhuma festa, a festa acontecerá de forma espontânea se o Futebol Clube do Porto ganhar e for campeão. Depois, quando o campeonato efetivamente tiver ganho, aí sim programa-se a festa, temos um último jogo em casa para o fazer, para ir à Avenida dos Aliados, para montar um palco, para ir à Câmara, para ir no autocarro, para levantar a taça, temos tempo para isso, temos outro jogo em casa para fazer toda a festa. O foco no sábado tem que ser derrotar o Alverca, ganhar o Alverca e fechar o campeonato. E depois, a partir daí, as pessoas saberão como festejar. Em princípio, no estádio, irão para a Avenida dos Aliados, saem à rua, batem com as panelas, buzinam os carros, como todos estamos habituados a festejar e felizmente muitos de nós estamos habituados a ganhar campeonatos e sabemos mais ninguém do que nós sabe festejar campeonatos, fazemos-lo por experiência, vamos sair à rua e vamos festejar, mas é importante ganhar o Alverca. Como o Nuno também disse bem, o Alverca é uma equipa que tem estado em crescendo no campeonato, está ali a meio da tabela, já a salvo da descida da divisão, mas nem por isso vem aqui estender uma passadeira azul e contribuir para a festa de foco do Porto. Pelo contrário, o Alberca vem cá para não perder o jogo e para não deixar o Porto ser campeão. E nós temos de estar cientes disso e temos que ser superiores. E acho que com essa moral, com essa oportunidade aqui tão perto, acho que não haverá forma do Porto não encarar este jogo na máxima força e com a fome máxima de ir para cima da equipa ribatejana e de os derrotar e de poder fechar este campeonato em casa. A quem não tiver bilhete, porque os bilhetes se esgotaram em 24 horas e ainda nem se sabia que este podia ser o jogo do título, apelo a que vão para a porta do estádio, vão apoiar, vão receber a caminhoneta, vamos fazer deste um dia bonito e que depois a equipa dentro do campo possa ainda brilhantar mais esse dia e que depois no final todos possamos festejar sábado à noite com uma grande vitória e com o festejar de mais um campeonato do nosso clube e depois esperamos Daniel e Nuno estar aqui para a semana a falar um bocadinho com mais calma desse título, depois haveremos ter tempo para fazer aqui uma análise mais profunda no final da temporada, mas até lá é ganhar, fechar o campeonato sem facilitar,
é normal que haja alguma ansiedade, acho que isso é perfeitamente compreensível, todos nós temos, todos nós estamos a pensar nisto há muito tempo, está aqui muito perto, mas há que o agarrar definitivamente. Eu estou convicto que o vamos fazer e que vamos ser campeões nacionais no sábado. É uma oportunidade, uma primeira oportunidade, porque vamos ter várias. hum, caso não se concretize, não vem nenhum mal ao mundo, ou seja, não cai nenhum santo à custa disso, e até poderemos eventualmente beneficiar de um outro jogo antes do nosso, que eventualmente possa influenciar as contas do campeonato, mas o Pedro, particularmente o Pedro, foi mencionando isto ao longo dos meses. Nós pensamos nos aliados, nós dormimos a pensar na vitória do Futebol Clube do Porto, acordamos a pensar na vitória do Futebol Clube do Porto, passamos o dia e a noite a pensar no Futebol Clube do Porto e na sua vitória, e portanto é esta a grande oportunidade que temos de regressar ao topo, onde nós penso que pertencemos por direito e pela qualidade que demonstramos nesta temporada. É isso, dia 2 é o dia, chegou esse dia e sábado vai ser esse dia e, portanto, não conseguimos pensar noutra coisa, só Outra coisa. pensamos em sábado, só pensamos no Alverca, só pensamos que chega às 8h30 da noite e que possamos ganhar e ser campeões nacionais. Exatamente. É isso do que queremos e depois, também, dizê-lo, depois de fechar esse campeonato, como esperamos que o fechar, todos comprar ao Alameda, que ali à beira, que tem, passa a publicidade do continente, tem umas pipocas maravilhosas, para que possamos depois nos sentarmos no sofá a comer pipocas e a ver Benfica e Sporting a discutir o segundo lugar, aquilo que melhor sabem fazer, que tenham feito a mais vezes ao longo dos últimos anos do futebol português e que estejam novamente arremetidos à sua insignificância desportiva, que é lutar pelo segundo lugar. O ano passado foi mal demais, tivemos a ver estes dois clubes a discutir todos os títulos nacionais, o Fogo Porto recuperou, o Fogo Porto apresentou-se ao melhor nível, reforçou a sua equipa, foi contratar um grande treinador, foi melhor, foi superior, estamos muito perto de colmatar essa superioridade com uma vitória no campeonato e deixar novamente esses dois clubes a discutir o segundo lugar, e eles odeiam isso, e eles ficam malucos, e eles estão malucos, e isso também nos dá um gozo muito grande, mas temos que ganhar, temos que fechar o campeonato, e a partir daí, como eu disse, depois comprar as pipocas e ver qual dos dois é que fica no primeiro dos últimos. De salientar também o discurso de Farioli no fim do jogo do Estrela da Amadora, esqueci-me de mencionar. Ahm, Deixou-se de falar do Ajax, passou-se a falar do Chelsea, e eu penso que o Mister Farioli foi categórico na passagem da sua intenção de continuar no Futebol Clube do Porto, independentemente de uma proposta estratosférica do Chelsea. E espero, objetivamente, que continue e que possa ambicionar a mais até do que aquilo que está prestes a conquistar, que é o título nacional. Sim, ó Daniel, sim, para mim é muito rápido, acho que sem nos alongarmos muito, que isto, o programa já vai longo e estávamos aqui a noite toda a falar disto e não faltam temas, não faltam assuntos, mas uma vergonha a conferência de imprensa do Farioli. Ridículo, as perguntas que lhe fazem, sem sentido nenhum, nomeadamente essa do Chelsea, absolutamente absurdo. Aliás, não foi feito só na conferência de imprensa, foi feito também, inclusive, na flash interview e algo que até, diga-se, vai ao arrepio daquilo que são os regulamentos da Liga. Portanto, o jornalista que faz a flash interview faz uma pergunta ao Farioli sobre o Chelsea, completamente ao arrepio daquilo que são os regulamentos da Liga, que dizem que na flash interview se deve falar sobre o jogo, sobre o que se passou no jogo. E o senhor repórter da Sport TV que estava a fazer a flash interview teve a lata e a distinta lata de perguntar ao Farioli sobre o Chelsea. Uma vergonha. E a toda a conferência de imprensa, perguntas absurdas, sem sentido nenhum, ridículo, ridículo. Há bons jornalistas em Portugal, sem dúvida que o há, mas a maioria é muito fraco. E para além de serem fracos, têm outras agendas, têm outras cartilhas, não sabem mais, têm que agradar aos diretores e às redações, fazem figuras patéticas como a que fizeram na sala de imprensa da Reboleira, absolutamente ridícula. A conferência de imprensa do Farioli, a qual ele respondeu categoricamente e muito bem, matando o assunto. Está no foco do Porto, só pensa no foco do Porto, é treinador do foco do Porto e assim vai continuar a ser. E meter uma violinha ao saco e voltaram para casa com um grande melão, e ainda depois, com certeza, o melão aumentou quando souberam o resultado que aconteceu nas aves, mas lamentamos, temos pena. Avançando para a agenda
das restantes equipas e modalidades, e terça-feira, dia 28, começa com um jogo extremamente importante, os quartos de final da European League em handball, em Essen, na Alemanha, Melsungen Futebol Clube do Porto, a primeira mão dos quartos de final. Depois, na quinta-feira, dia 30, e como o Pedro já mencionou, o play-off de acesso à meia-final da Taça Hugo dos Santos, Oliveirense Futebol Clube do Porto, em Gondomar, transmissão da TV da Federação Portuguesa de Basquetebol, salientar que o handball também está no Porto Canal, e depois um fim de semana com bastante atividade, às 16 horas futebol feminino, terminar a segunda liga em grande estilo, o apuramento de campeão, Ourense Futebol Clube do Porto em Ourém, depois às 18 horas Liga Futebol Clube do Porto, Carvalhos em hóquei no Dragão Arena, com transmissão Porto Canal, o jogo de futebol às 8h30, Futebol Clube do Porto, Alverca, no Estádio do Dragão, e às 21h, também no apuramento de campeão em handball, Sporting Futebol Clube do Porto, do pavilhão João Rocha. No domingo haverá o jogo 2 da final do voleibol, Sporting de Braga Futebol Clube do Porto, às 15h, em Braga. O fim de semana, a agenda termina na segunda-feira, dia 4, às 18 horas, com a segunda Liga, Futebol Clube do Porto B, Felgueiras, no Olival. Mas, claro, abre aqui a possibilidade de um minuto final para podermos também terminar o nosso podcast. Eu queria só deixar aqui duas notas. Faz hoje 2 anos que, que esta direção foi eleita. E temos que dar os parabéns pelo trabalho que tem sido feito, e nomeadamente nesta segunda época e também nas restantes modalidades. São 2 anos de primeiro ano mais de adaptação, segundo ano mais de confirmação, até porque são estes 2 anos sucedem a 42 anos de muito sucesso e de muitas vitórias, e não é mais do que isso que os adeptos pedem. Por isso, desejar mais 2 anos, mais 8 anos, mais 6 anos, o que seja, de muito sucesso e muitas vitórias, e que este ano que nos está a correr bem, nomeadamente no futebol, possa servir para que no próximo ano nós tenhamos também outras modalidades a terem o mesmo sucesso. Por isso, parabéns ao nosso Presidente e toda a direção. Também parabéns ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. E eu aqui queria salientar uma coisa: eu não me esqueço, nós não nos esquecemos, apesar do sucesso que podemos vir a ter no fim de semana, de tudo o que se passou nesta época. E eu relembro que estamos próximos de festejar o título mais almejado, o título que nós mais queríamos, mas não nos podemos esquecer de tudo o que foi feito, nomeadamente pelos senhores do Sporting, os senhores ligados ao Sporting, alguns jornalistas também, e por isso eu faço um apelo novamente ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, do nosso clube, que, em primeiro lugar, se tiver a oportunidade de esclarecer se é verdade ou não que o treinador do Sporting, dando bola, ainda é nosso sócio, o porquê de ainda não ter sido, ainda não ter havido um processo disciplinar contra ele. E em segundo lugar, o que é que pensa fazer na nossa defesa? Ou o que é que, aí também já inclui a direção da defesa da honra do Futebol Clube do Porto face àquilo que foi dito durante esta época. Não é por nós ganharmos que nós não devemos meter o pé em cima deste assunto, calcar este assunto, fazer este assunto correr o seu caminho, porque na realidade nós, antes das vitórias, nós somos Futebol Clube do Porto. E eu tenho muita honra e muito orgulho em ser adepto e sócio do Futebol Clube do Porto, mais até do que os próprios títulos do nosso clube. Isso é a grande honra que eu tenho, é pertencer a esta associação, que são a Associação de Adeptos de Futebol Clube do Porto, a este clube, e por isso eu apelo para que não se esqueçam que a justiça tem que ser feita e a honra tem que ser devolvida ao nosso clube. Por isso, não é só títulos que o clube vive, é também de orgulho, de humildade, e quem não se sente não é filho de boa gente. Por isso, espero que nas próximas semanas tenhamos evoluções nestes casos e que a nossa direção e o nosso Presidente da Mesa da Assembleia Geral tomem posição, porque tudo o que se passou esta época foi muito grave, foi ao nível do mais feio que se fez ao nosso clube nos últimos anos, pelo menos desde que eu me recordo. Vamos aguardar para perceber até que ponto é que isso pode ser uma realidade. Esperamos que não haja, hum, como é que eu ia te explicar, uma certa, um certo relaxo pelo facto do nosso clube ter tido
este resultado que estamos muito próximos de alcançar e que consigamos respeitar aquilo que foi dito pelo Presidente do Futebol Clube do Porto, que seremos implacáveis contra quem quiser prejudicar o Futebol Clube do Porto. Pedro? Eu associo-me a esta referência do Nuno relativamente aqui aos 2 anos da presidência de André Vilas Boas. Não são 2 anos de presidência, mas são 2 anos desde a sua eleição. Assinalar essa data, naturalmente, uma data que foi marcante para todos os esportistas, sócios, adeptos, uma eleição que acabou com o terminar de uma era de 42 anos de Jorge Nuno Pinto da Costa. Os sócios do Foco do Porto foram soberanos numa grande eleição de democracia, não só dos sócios, mas também do presidente eleito André Vilas Boas e também do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que se diga que, e é importante fazermos esta referência, penso eu, justa, que durante muitos anos, principalmente não só por alguma da oposição que foi tendo, e essa oposição foi crescente e na última década acabou por ter uma força ainda maior, que culminou naturalmente nesta sua derrota nas eleições de 24, mas principalmente essas críticas externas de que o Foco do Porto era uma ditadura, que o Foco do Porto era um clube de um só homem, e essas eleições provam que isso foi tudo mentira. O presidente Jorge Nuno Pinto da Costa não precisava de ir a eleições, não precisava de passar por aquilo que passou, mas dignou-se a ir a votos. Podemos discordar, não vale a pena estarmos agora a ir 2 anos atrás, voltar a esse período. Foi um período muito difícil, muito negro da história do nosso clube. Muitas coisas foram enterradas e serão para estar enterradas, mas acho que é de salientar esse ato democrático, não só dos sócios do Foco do Porto, como também do presidente atual André Vilas Boas e do presidente Pinto da Costa, que foi a eleições, dispôs àquilo que era a vontade dos sócios. A vontade dos sócios foi outra, foi escolher um novo rumo. Isso foi esclarecedor. 2 anos depois cá estamos, o clube continuou, com novas caras, com novo rumo, com ideias diferentes, mas com algo que nos une a todos, que é o portismo, que é a vontade de ganhar, que é a vontade de fazer o nosso clube todos os dias melhor, de fazer do nosso clube todos os dias um clube vencedor, e estamos muito perto de, como disse o Nuno, de conseguir um campeonato muito, muito, muito importante e muito saboroso, e temos de estar todos unidos daqui em diante, e creio que isso já vai acontecendo. Acho que é praticamente inequívoco e esmagador a união que se sente no clube. Isso acontece, tem acontecido naturalmente, e que essa união se exprima no seu expoente máximo no próximo sábado, com todos a festejarmos o Campeonato Nacional, o 31º, conquistado pelo Futebol Clube do Porto, o nosso grande amor, o nosso clube, o nosso orgulho, e que todos possamos festejar no sábado à noite, em Portugal, no Porto, nas ilhas, em Lisboa, onde for, no mundo, todos os esportistas, sábado à noite estejamos felizes a festejar mais um título do nosso clube. Eu penso que a afluência extra que nós tivemos nas últimas temporadas, penso que indica exatamente isso. Que de facto há uma união, não há uma unanimidade. Eu penso que isso também não é nada bom. Mas há uma união em torno Claro. do Futebol Clube do Porto. Quando houver espaço para a discussão, também a teremos. De salientar que nós iremos analisar os restantes jogos conforme formos avançando nas semanas, e depois também teremos a oportunidade de analisar aqui no podcast as temporadas, quer do futebol profissional masculino, quer depois também das modalidades. Mas assim fechamos o episódio 40 do podcast Mais Porto. Muito obrigado ao Pedro e ao Nuno por partilharem a sua visão, à equipa Mais FC Porto, que nos dá este apoio importante para a realização deste projeto, e um agradecimento muito especial aos mais portistas que nos ouvem e nos vão acompanhando. Cada play, cada partilha, as mensagens que nos deixam, para nós fazem a diferença. Um espaço que também é vosso, feito por portistas e para portistas. Voltamos em breve com mais conversas, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Um abraço e vamos lá ganhar este campeonato. Boa semana.